Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço para toda a equipe da FEAL, que trabalha lá, não é? Nos bastidores para chegar essa programação 24 horas por dia para você. Muito bem, eu disse que aqui é a Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Garcia. Olá, Fernandinha. Olá, Nando. Bom dia, alvorandos, nesse lindo alvorecer, desse belo dia, que a gente tem a segunda ou mais oportunidades de fazer o que é certo, né? Essa oportunidade que o universo nos dispõe, né, para fazer o que deve ser feito. Muito bem, uma das coisas mais importantes é a gentileza, né? Que a gente até sabe que aquilo, ó, gentileza gera gentileza. Esse é um quadro que um dia, um cartaz, né? Tinha um senhor que era, ele vivia em situação de rua lá no Rio de Janeiro, e aí ele escrevia umas frases e colocava lá na parede, no chão, aí as pessoas passavam e aí chamavam ele de profeta. E essa frase, gentileza gera gentileza, é dele, né? E eu fui conhecer isso aí, olha, foi assim, como que eu conheci essa frase? Um dia indo para um Maranhão, na casa da nossa Gorete, que era ouvinte aqui da rádio Boa Nova, e aí uma pessoa veio e me deu uma camiseta, e nessa camiseta estava escrito, gentileza gera gentileza. Eu perguntei, né, para a pessoa que me deu a camiseta, ela falou, é um profeta lá do Rio de Janeiro. E o nosso capítulo de hoje é nunca esquecer a gentileza, né? Então é isso que nós vamos trazer no dia de hoje aí com a Fernandinha. O que que o Miramês, que é autor desse livro, Saúde, o livro que psicografado pelo João Nunes Maia, o Miramês, autor espiritual, diz: a gentileza é o charme da educação. Olha que bonito. Ele mostra que a alma guarda na reserva dos sentimentos e que pode usar sem perda para a sua personalidade. Ó, até grifei essa frase, ó, sem perda para a sua personalidade. Pelo contrário, ganha com esse exercício divino, tecendo nos caminhos por onde passa a cortesia que aumenta o celeiro do amor. Que bonito, né, Fernando? Miramês já começa muito bem esse capítulo, né? Sim, é um charme, né? Ser gentil é elegante, é lindo de se ver, é uma beleza. Não ao falar, mas simplesmente pelo gesto, né? As atitudes falam mais que as palavras, é um charme. E a gente tem que aderir a esse charme no nosso dia a dia. E não esperar algo em troca. A gentileza, a gente espera sempre assim, gentileza gera gentileza. Sim, gera. Porque a gente está entrando em frequência, a gente atrai aquilo que a gente é, né? Então a gente acaba atraindo essa gentileza, mas nem sempre essa gentileza vai ser recíproca, né? E a gente tem que lidar com o não. Tipo, tem gente que é grosso, né? Tem gente que age de uma maneira que está fora das nossas expectativas. E a gente espera que o outro vá ser gentil, que o outro vai ser amoroso. A gente não sabe também o que o outro está passando naquele momento. Como a gente não sabe, então é melhor a gente fechar a boca, nos calar, refletir, porque a gente não sabe por onde aquela alma andou. Então, é exatamente por onde aquela alma andou. Nós estamos no nosso caminho, a gente sabe os nossos caminhos, mas a gente não sabe o caminho das outras almas.
Então, a gente tem que ser eu falo que é ser o filho desinteresseiro, desinteressante, né? Eu até fiz uma campanha no meu Instagram, seja um filho desinteressante, um desinteresseiro, né? Porque é um filho que não espera recompensa. Faz com amor, faz com gentileza, faz aquilo. E tem livros que falam que se você age com gentileza, se você transborda o cálice com amor, com todas as boas venturanças que Jesus sempre nos trouxe nas mensagens, né, nas boas atitudes dele, a gente é recompensado de outro jeito, não pelas pessoas que a gente ajudou, mas do que? De trazer tesouros para a alma, que é o aprendizado. É o aprendizado que a gente leva. E aí a gente fica tão leve. Quando a gente faz caridade, a gente ganha na terra paz. E no céu, a gente ganha a herança divina, que também é a paz, mas é algo, um tesouro que a gente desconhece por estarmos vivos aqui. Mas provavelmente é algo sensacional que a gente só vai encontrar do outro lado. Esse gerar gentileza aí, né, que a gente está falando também, né, que o Miramês fala para a gente nunca esquecer a gentileza. Uma das coisas assim importantes é que o, é, por exemplo, o exemplo é algo que quando você tem uma ação, uma boa ação, aquilo gera uma energia e aí você muitas vezes não sabe por que muitas vezes acontece alguma coisa com você e aparece alguém e te ajuda. Aí você fala, puxa vida, né? Que essa pessoa do nada me ajudou, né? É porque também a gente plantou gentileza, e quando a gente planta gentileza, a gente colhe gentileza. Isso, né, é melhor do que muitas palavras. É a ação do bem. Então, o gentileza é uma ação, né? Ela é uma ação do bem. E quando a gente tem essa manifestação, depois também, de alguma forma, virá para nós aquilo que a gente gerou para o outro. Não exatamente para aquele outro que a gente gerou, mas vem por outro ainda. Aí você não entende, você fala, como é que pode? É, é ação e reação. Funcionando, ela funciona desse jeito também, não só a ação e reação é só para mim sofrer, né? Eu fiz uma coisa errada, eu vou pagar aquilo. Não, ué, se a gente gerar algo bom, com certeza esse bem virá de alguma forma, né? Então, o Miramês diz aqui, ó, cabe a todos nós, em quaisquer planos de existência, a avaliação dos nossos próprios feitos, anotando que neles falta muitas vezes, aí ele fala em afabilidade e no decorrer das oportunidades diante dos outros, mostrar gentileza, porque ela nos faz lembrar a alegria e a esperança da luz. É algo gratuito, né, Fernanda? A pessoa vem, te faz gratuitamente, você fica, por que será, né? Eu vou contar algo até particular meu aqui para vocês ouvintes, que às vezes a força do pensamento, porque às vezes a gente faz caridade, tem atos benéficos, a gente faz, só que a gente fica com aquele negócio, eu fiz e vira o ano, eu fiz e não recebi. E eu vou contar algo particular. Há muitos anos, eu fui pular as ondinhas, né? Tem pessoas que acreditam na pular 7 ondas. Hoje eu não acredito mais nisso, tá, gente? Mas a espiritualidade responde de algum jeito, tá? Ela sempre reage, apesar das crenças, respeito quem ainda pula, eu pulei. Mas eu vou contar algo que na minha crença antiga, eu perguntei mentalmente para os seres, né, espirituais. Perguntei assim: peraí, eu pulei já as ondas e tem um momento certo de virar.
E eu mentalmente falei, viro agora ou viro depois? Qual o momento de virar? Em respeito, em respeito às entidades, né, do mar. Veio uma mulher com um champanhe na mão e falou assim, agora. Oi? Tipo, eu não falei, gente, eu não falei em voz. Isso é o poder do pensamento. Porque assim, você faz, foi generoso no ano, você contribuiu para a benfeitoria e você conversa com Deus. E Deus utiliza instrumentos, através de pessoas para falar com você. E a pessoa falou assim: você tem que virar agora. Você só se protegeu na frente. Porém, você está descobertas nas costas. Hã? Vira agora. Não tem momento certo para virar. Tipo, você vira a hora que você quiser. Ai, obrigada. E aí, minha família sem entender nada. Tipo, quem é aquela pessoa? Então, assim, a espiritualidade, eu tenho provas do que aconteceu comigo. Eu tive essa experiência. E com certeza vocês ouvintes devem ter também histórias para contar, para compartilhar, de como a espiritualidade nos acolhe, interage com a gente através do quê? Da gentileza. É uma gentileza que fizeram comigo. Você vê como que a espiritualidade age também. E a gente é o quê? Foi uma ressonância, uma troca de, de um intercâmbio entre mundo terreno e o espiritual de gentileza. E assim, a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. E assim, essa é uma prova do que eu passei, e aí eu quero compartilhar com vocês. Que bacana, né? Então a gente vê que essa energia e a lei que nos rege, ela funciona mesmo. Ela funciona. Quando esse profeta escreveu essa frase, ele sabia que isso funcionava. Por isso ele escreveu, que gera mesmo, né? Gera e naturalmente as coisas acontecem. Não há necessidade de forçar uma situação. É tudo de uma forma muito mais espontânea. Não adianta a gente querer, eu vou fazer isso para obter isso. Nesse campo não funciona assim, né? A gente pode funcionar, eu vou trabalhar e vou ter meu salário, aí funciona, né? Mas nesse campo funciona diferente, né? De uma forma que a gente não, às vezes, para muitas pessoas é desconhecido, mas é como a Fernanda disse. A espiritualidade está aí e ela está com a gente. E ela faz funcionar este campo, né, que a gente muitas vezes não tem o domínio. Eu ia falar o Emmanuel, né? Porque a gente sempre traz aqui também textos do Emmanuel, mas aqui é o Miramês, que são amigos ali, ó, são. Mesmo que a tua natureza rejeite a delicadeza para com as criaturas, trata de dominá-la, na certeza de que algo de bom está acendendo no coração de quem se aproxima de ti, algo cuja luz nunca se apaga. Em todos os tempos, a educação sempre se sobrepôs em qualquer ambiente de hostilidade ao respeito e à paz, né? Quando a gente recebe esse exemplo, né? Às vezes uma pessoa ali gentil, educada, né? Eu, quando cheguei pela primeira vez no centro espírita, fui recebido por uma senhora que era a função dela na casa espírita, recepcionar as pessoas, e ela recepcionava com um sorriso, com aqueles olhos brilhantes, com aquele carinho todo. Então a gente se sentia, né, acolhido com aquilo, né? Aquela educação, né? E depois, com o tempo que eu fui frequentando aquela casa, anos por anos, era o espírito daquela mulher, era assim. Ela não estava fazendo um papel. Ela era uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa, acolhedora. E aí ela foi e ficou no lugar certo ali, na função certa.
E um dia até o dirigente, numa palestra, falou: a pessoa mais importante dentro do centro espírita, às vezes, é aquela que abre a porta do centro espírita para você. E ela era, não que ela abria, né, a porta mesmo, mas ela era quem recebia, recepcionava as pessoas com uma gentileza tão maravilhosa. Mas é assim que começa a trabalhar no centro espírita, através do recebimento das pessoas, né? Então começa, às vezes, a monitorar quem entra, e assim, não é só você, né? Tem um guardião do centro lá te amparando para saber, você acaba sendo orientado espiritualmente para saber como você vai recepcionar aquelas pessoas. E aí você acaba entrando em conexão com aquele meio. Há um outro, uma sustentação, vamos dizer assim. Uma sustentação de campo para saber quem realmente entra e quem não entra, né? Tem espíritos que protegem. E você vai subindo, dependendo do seu desenvolvimento mediúnico, o seu voluntariado vai aumentando, vai recepcionando, aí depois vai vir um passe, e assim vai. Eu conheço muitas pessoas que começaram como recepção de centro espírita. Começaram assim, depois foram tendo mais serviço, não menos, mas mais serviço, não diminuindo quem recepciona, que é muito, como você disse, é muito importante. E isso traz o que para a gente? Traz uma paz de espírito muito grande, que é o que a gente busca todo dia, né? Todo dia a gente pede para Deus, Deus, eu quero paz. Aí Deus fala assim para a gente, mas o que que você fez para angariar isso tanto que você quer? Você quer paz? Mas o que que você pratica para ter? Você está fazendo a gentileza? Está sendo gentil com as pessoas para você ter a paz na consciência? Ou você está gladiando, entrando em conflito com as outras pessoas? Às vezes, é melhor sim virar a cara e receber a batida em sua face do que retrucar. Porque é melhor, porque a pessoa depois vai raciocinar aquele ato que ela fez. Querendo ou não, o débito vem na consciência, porque o espírito sabe quando algo que ele faz está errado. E ele vai ficar remoendo e você não. Porque você não vai desperdiçar sua energia com aquilo que aconteceu, sabendo que você não fez nada. E que o outro está na loucura permitida, que Deus permite ele ter a loucura pelo livre-arbítrio. Deixa ele com a loucura dele. E permaneça você sã da sua consciência. Exatamente, né? E a gente precisa ir amenizando esses ambientes hostis que a gente encontra, né? Em respeito a quê? A paz. A gente não quer a paz. E se a gente fomenta o conflito, a gente não vai ter a paz nunca, né? A paz faz parte da gentileza, né? Às vezes a gente vê assim, pessoas diplomatas, né? Pessoas que vão lá dialogar para que não haja conflito, para que não haja guerra, embates, lutas. Então ele vai lá, né, com toda aquela educação, com toda aquela firmeza, com todo, né, respeito, porque a gente precisa ter respeito pelo outro também, né? Como que a gente quer ser respeitado se a gente não respeita? Aí é complicado, né? Ele fala aqui, ó, o espírito bem apessoado é sempre querido em todas as circunstâncias, aliviando pressões e elevando a atmosfera do desenvolvimento ao clima da compreensão. É justo que lutemos para estabelecer nossas atitudes diárias, não é? A delicadeza. Ela, quando aliada ao trabalho atuante pelo bem da coletividade, é verdadeiramente uma riqueza em nossas mãos, como são como as mãos, não é, dos anjos laborando com Jesus. Então a gente vê pessoas que
realmente lutam para a concórdia, para a fraternidade, para a união, né? E são essas pessoas que vão gerando esse campo de gentileza, e esse campo vai estabelecendo paz, né? Concórdia, como fala aqui, né? Que delicadeza, coletividade, né? É isso que a gente precisa produzir do nosso ser para o mundo, e o mundo com certeza nos devolve, é consequência, né? Sim, e assim, essa forma que a gente faz a gentileza, quando a gente entra como hoje, que a gente está estudando sobre gentileza, quando a gente entra nessas atitudes de ser gentil, saiba, se você está percorrendo todas as atitudes que Jesus teve, saiba que você vai encontrar pessoas que não vão gostar dessa luz que carrega. E a gente tem que lidar com essas pessoas que desaprovam a gentileza, porque elas não conseguem fazer o que as pessoas gentis fazem. Então, assim, saber lidar com esse tipo de pessoa, desse tipo de alma, desse tipo de espírito, que também tem evolução em não aceitar que o outro brilhe através da gentileza. Às vezes, a gente tem, infelizmente, né, a gente tem pessoas que às vezes não quer mostrar que é gentil, faz ali, mas acaba o quê? Mesmo assim, mostrando aquela luz. Porque a luz, às vezes, é uma faísca bem pequena, mas essa luz pequenininha, o outro a inveja, porque não consegue fazer aquela bondade. Pelas histórias que, com certeza, essa pessoa teve, né, em sua trajetória por não conseguir ser gentil, né? Então, a gente tem que entender o porquê que aquele espírito é tão travado, vamos dizer assim, em não conseguir ser gentil, mas a gente não pode se deixar levar por esse tipo de pessoa. Se a gente está percorrendo esse caminho, a gente não vai envergar. Tipo, não se envergue, continua. E aí, os benfeitores espirituais vão falar assim: não se desvie do caminho, é uma provação. Continua sendo gentil. Vai ser difícil? Eu não disse que o caminho seu vai ser fácil, mas persiste e não desiste. Exatamente, é uma construção, é um tijolinho com tijolinho, é um passo após o outro. Se a gente ainda não aprendeu, a gente tem todas as condições de aprender e todas as condições, né, de executar isso. Ah, ora, pois, né, lá o profeta vivia o quê? Na rua. E a pessoa mais invisível que pode possa existir é uma pessoa como aquela, mas que com toda a sabedoria, né, escrevia essas frases, e ele não escrevia por escrever, ele vivia isso. Ele sabia, né, disso. Então a gente precisa saber que nós temos condições e capacidades para usar, né, essa possibilidade. Ele fala que o homem afável fica inesquecível nas lembranças dos companheiros. E aquele gesto de amor é como uma semente de luz a crescer e prosperar em todos os corações. Olha que beleza. Mas é bom que tenhamos consciência de que a afabilidade, elemento divino e nobre, não se mistura com as escórias do ódio, nem com as impurezas da inveja e da vingança. É incompatível com o orgulho e egoísmo. E aí ele fala: Jesus foi a mais alta expressão da gentileza, por fazê-la acompanhar do desprendimento no grande interesse de servir, não é? De servir sem exigências. E é Jesus mesmo um exemplo de super gentileza, né, Fernanda? Ele, assim, é como as pessoas falam, ele era um sir, né? Como falam os ingleses, né? Era um cavalheiro, ele era uma pessoa.
que tinha uma grandeza assim espiritual que tão gentil ele conseguia tocar com sua energia os corações do próximo, né, Fernanda? Sim, sim. Eu li num livro que quando Jesus teve as 6 semanas no deserto, no livro Cartas de Cristo, ele conta o que ele viu, a maneira que ele viu, o quanto que as nossas atitudes, o nosso modo de ver sobre a vida, ele fala assim, são as células bem pequenininhas, né, ele fala no livro, depende da forma que você enxerga as coisas, porque a gente deturpa demais o que a gente vê. E aí, quando você é gentil, você emana uma energia. E ele se viu depois das 6 semanas, foi depois que ele teve o batismo. E aí ele viu ele se envolvendo numa luz dourada do universo, do Criador. E o Criador falando com ele. Então, é um livro que eu recomendo vocês lerem, né? Não tem autor, por incrível que pareça, não tem autor. E aí ele fala assim que aí ele viu tudo cintilar, tudo brilhar, que tudo brilha. E se você está em altas vibrações como Jesus estava, de não duvidar, que ele fala de não duvide, não duvide das coisas. Quer dizer, para você seja gentil sim, e não duvide da sua capacidade. Não duvide das coisas que você está vendo, né? Você viu aquilo. Fique para você, não precisa compartilhar também. Tem certas coisas que não precisa, guarda para você. Quando alguém precisar desse compartilhar, você vai compartilhar. Mas aí tem uma parte que me lembrou muito a história sem fim, que é o cavalo do artreio, que o cavalo estava triste, depressivo, numa lama, e aí ele estava desistindo da vida. E aí ele se afundou. E aí o índio, né, que era o cavalo né, o artreio, chama artreio índio, falou assim: não, não vai. E o cachorro triste. É uma cena. Eu choro toda vez que eu vejo essa cena da história sem fim. E o cavalo morre, né? O cavalo, né, a gente pode falar desencarna, né? Porque dependendo da plataforma, se a gente falar a palavra, cai. Então, desencarna. Então, assim, na vida, para a gente viver e conduzir a benfeitoria, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, que isso já foi pauta de outros assuntos que a gente relatou aqui, que a gente falou. E a gente não pode ser o cavalo do artreio. Não pode. Vamos, vamos seguir o caminho de Jesus. Vamos, para a gente conseguir a saúde, seja gentil. Você pode encontrar pessoas que vão torcer a cara, vão fazer bico de não gostei, mas faça de coração sem receber nada em troca. Nada em troca. Tipo, daquela pessoa você não vai ter nada em troca, mas de Deus você vai ter uma abundância de troca, uma prosperidade infinita, que é principalmente a saúde, né? Você ter saúde, eu acho que é o maior presente que Deus nos dá. E é o que nos está dando agora, nesse momento, a gente está estudando a respeito disso. Exatamente. E veja como essa ação, a gentileza, faz parte da caridade também, faz parte, né, de uma ação no bem, traz-nos saúde, né, bem-estar. Porque quando você gera a gentileza, você está lá gerando alguma coisa boa. É como uma mãe está gerando um filho, né? Trazendo a vida. Como a Fernanda falou, um dos, assim, o bem, acho que o maior bem que a gente tem é a saúde, e o maior que a saúde ainda, Fernanda, eu digo, a vida, né? Então, quando você gera essa vida através também para o outro, para o próximo, para o semelhante, para si próprio, a gente está gerando gentileza e às vezes a gente também precisa ser gentil com a gente, né? Porque a gente às vezes não é gentil conosco mesmos. Então, gentileza gera gentileza. É uma maneira da gente viver com educação, né? A gente ser educado, a gente
ter um pouco mais de sensibilidade, né? De ser mais, assim, acessível à vida, a ser mais próximo dos outros, né? E com certeza, quando a gente nós vamos ter também, né? Porque quando somos, nós temos também, porque primeiro precisamos ser, depois é o ter. O ter virá consequentemente, né, Fernanda? Sim, sim. Você falou um assunto muito legal, a vida, né? E isso várias filosofias religiosas falam sobre a vida de maneiras diferentes. Então a gente tem que pensar assim, vamos primeiro assim, vamos começar a nos limpar interiormente, né? De todas as mazelas, de todos os pensamentos ruins, nos amar, nos respeitar e ser gentis com a gente. Isso é ser gentil. Saber dos seus limites, né? Então, se amem. Para poder você ajudar a ser gentil com o outro, você precisa se ajudar primeiramente. Exatamente, com essas palavras da Fernandinha, né, tão gentis, né, a gente vai assim, aquele momento de pausa, de oração, de vibração e de prece, aí coloque aquela água aí do seu lado e aí os benfeitores vão trabalhar gentilmente nesse líquido precioso. Então, por gentileza, né, vamos lá no momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais que gentilmente estão sempre nos apoiando, que nós possamos captar essa gentileza, trazer para nosso âmago, que eles nos apoiem nisso e cada vez mais possamos utilizar esta ferramenta tão importante que é a gentileza, que ela possa ser e estar dentro das nossas ações, cada vez que formos nos manifestar, ou seja, na via pública, no trânsito, ou seja, no local de educação, na escola, no trabalho, no lar, onde quer que estejamos, possamos plantar essa bandeira da gentileza. Como o profeta que nós comentamos aqui, disse essa frase: gentileza gera gentileza. E o nosso Miramês diz: nunca esquecer a gentileza. Que nós possamos nunca esquecer, colocarmos no caderninho das nossas ações, dos nossos procedimentos, do nosso comportamento. E isso que estamos dizendo agora é para cada um de nós, que nós possamos sublinhar esta palavra, gentileza, e fazer com que ela faça parte da nossa personalidade. Por isso pedimos ao nosso mestre da gentileza, nosso mestre Jesus, que possa nos auxiliar neste procedimento que estamos procurando colocar nas nossas ações diárias. Por isso, mestre Jesus, queremos também dirigir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, gentilmente, para aqueles que estão no momento no planeta, atravessando situações graves de desafios, de dores, de sofrimentos, de ações infelizes, para que modifiquem e possam ir para o campo da paz, dessa paz tão necessária, tão querida por todos nós, para os nossos corações, para as nossas vidas. Amado Mestre Jesus, que a vossa luz nos envolva com a gentileza do teu amor, da tua luz, da tua paz. E atinja, Senhor, todos os lugares, os lares, as pessoas, nossos familiares, nossos entes queridos, nossos vizinhos, as pessoas da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo, Senhor Jesus. Que a tua paz, a tua gentileza nos envolva agora, não tão somente nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja.
Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho. A Fernanda está tomando já a água dela. Fernanda, mostra aí a sua água, fala pro pessoal aí. Ó, aqui é minha água. Minha aguinha. Ei, beleza. Vou tomar a minha aqui na minha garrafinha, uma garrafona. Muito bem. Ah, que beleza, que água maravilhosa. Aí então, gente, para essa mensagem como a de hoje, perpetuar pelo nosso planeta, ajude a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, através do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode se associar e aí você coloca lá em débito automático, ou você faz lá um Pix, aí, ou você coloca no seu banco, ou você faz um depósito. O importante é você ajudar essa causa do bem. Então, entre no site ó, amigosdaboanova.com.br, lá tem informações. Tem também os telefones aqui para você que mora no Brasil, que é o 0800 12 018 38 e o fixo. Você pode ligar aqui da Grande São Paulo, que às vezes é mais fácil, 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio internacional de comunicação através do seu smartphone. Baixe aí esse número, ó, 11 97834 2246. E tem o Pix que você pode fazer aí. Ah, recebeu lá o seu salário, tá sobrando um dinheirinho. Não importa o valor, o importante é a sua doação. Anote a nossa chave, que é um número de celular. A chave do Pix, ó, 11 97261 0272. E, Fernanda, esse também é um gesto de gentileza, né? Você apoiar uma causa com toda a gentileza, para que possa gerar gentileza, né, Fernanda? Sim, um pouquinho que seja, o que vale é a intenção, né? O valor é simbólico, o que vale é a intenção, é a energia que está vinculada à doação. Que eu falo que toda doação, né, tem uma energia. E aí você faz isso acontecer. E não só na Rádio Boa Nova, a gente fala, né, aqui, mas você acaba expandindo para o mundo, porque a gente manda, agora a gente está em FM, né? E aí agora a gente, antes era AM, agora é FM, e agora a gente está começando a ter mais alcance, graças a essas doações. Exatamente. E aí você pode gerar gentileza, né? Você pode, como o nosso Miramês diz, nunca esquecer a gentileza. A Rádio Boa Nova, TV no Ar, sempre está nos lembrando, né, dessa necessidade. Ele fala que Jesus, né, foi a mais alta expressão de gentileza e fez tudo em favor das criaturas de Deus, por amor. É correto que sejamos agradáveis no trato com os outros. No entanto, necessário se faz que não nos esqueçamos da vigilância, para que jamais essa atitude valorosa se transforme em apego que prende a alma. E a prisão da inferioridade nos traz aborrecimento e infelicidade. É que nem a Fernanda já disse aí. Ah, mas eu fui tão gentil esse ano que passou e não estou recebendo nenhum tipo de gentileza. É, ele fala aqui, para a gente estar sempre vigilante, para que isso não se transforme em apego, porque a gente fala assim, ah, então estou sendo gentil, eu quero receber gentileza. Né, Fernando? Não é por aí, né? Não é obrigando, né? Obrigando o outro a fugir da natureza que é dele, né? Então a gente tem que lidar com o que é nossa, qual é a sua natureza? Se pergunte, qual é a minha natureza? Peraí, que caminho que a minha alma está trilhando? Eu estou pendendo para o apego? Opa, não é a gentileza pura de Jesus. Isso não é a gentileza, né? A gentileza de Jesus é a alma, né? Um mestre, eu acho que uma pessoa recente que fazia isso, o Silvio Santos, né, era uma pessoa desse jeito. Ele não era assim, ele fazia aquele show business, né, na TV, fazia aquele jeito dele, mas ele fazia também outras caridades, né? Então, assim, mas ele fazia porque ele queria. Era.
era a natureza dele, fazer o bem. Quer dizer, a alma dele passou por várias encarnações, como a nossa também já passou por várias encarnações. Só que a gente tem que aprender a ser gentil. Porque, como eu já disse, a gente não sabe o que o outro passou para que o outro seja desse jeito. Não que isso justifique os maus atos daquela pessoa. Não, né? Eu vi acho que um psicólogo falando na internet que não é porque uma pessoa colocou a outra em desencarne, né? Que ela não infringiu lei nenhuma, que é a natureza. Não, calma, ele cometeu um crime, né? Cometeu uma infração da lei natural, né? Vamos falar, tentar ser um pouquinho, né? Não falar tão. Então, assim, infringiu. E a alma dele, a consciência dele, vai levar ele em mundos inferiores. Essa é a justiça divina é de amor. Sim, a gente fala que a justiça divina é de amor. Quando uma pessoa infringe os atos, ela vai acabar indo para um umbral, sim. Que é porque é onde a sua energia, a sua frequência vai te levar. É que nem quando você dorme. Quando você dorme, você está numa frequência. Então, e o espírito sai do corpo. Aonde tua alma vagueia? Aonde tua alma vai? Para mundos de aprendizados ou de mundos de vício? Então, assim, assim, é um assunto de ser gentil, engloba várias coisas, envolve até hábitos diários nossos. Então, assim, ser gentil, mas não querer nada em troca, ser gentil sem apego e sem orgulho. Não é postar nas redes sociais, postar no celular, né? Postar no celular e falar: olha, eu fiz uma boa ação. Não, você tem que mostrar isso para Deus. Para meros mortais aqui, né? Aqui, né? Não, não importa. O que importa é o que você vai mostrar para o seu Criador. Isso mesmo. E é algo que a gente vai construindo. Não tem como a gente mudar uma página sem a gente terminar a outra. Terminou a outra, começa uma nova. E se for para começar uma nova página, já começa com uma história melhor, né? Uma história. A gente já errou, já passou. Deixa lá. Agora começa uma nova história. É isso que a gente pede. Fernanda, nós estamos chegando aí no final, suas considerações aí também finais, né? Porque o tempo urge, passa, e as suas despedidas também, né? Eu sei que você sempre gosta de colocar aquela frase final que o Miramês grifa no texto. Então vamos lá, vamos falar a frase final. Em todos os tempos, a educação sempre desculpa, em todos os tempos, a educação sempre se sobrepôs em qualquer ambiente de hostilidade ao respeito e à paz. Obrigado aí, Fernanda, pela disponibilidade aí do seu tempo aí, viu? Obrigado. E as nossas despedidas aí para você que está aí. Continue conosco, continue na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior e esperamos você no próximo programa Alvorada. Agora, Fernanda, aquelas despedidas de sempre, né? Com toda a gentileza. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau, gente. Até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.